Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Produtivo 3D. Vamos então dar sequência ao nosso treinamento de NX12 Essentials. E nessa aula nós vamos estar trabalhando aqui com os recursos de Selection Methods. Pessoal, como esses itens aqui são rápidos de trabalhar, a gente está falando aqui do Selection Methods. Mas para a aula também não ficar muito curta, se a gente tiver espaço, eu pulo para o próximo item, tá bom? A parte de seleção aqui nós vamos ver vários métodos, vários filtros, então caso seja possível a gente vai passando para o próximo item na mesma aula, tá? Então vamos lá, vamos passar aqui para a interface do NX. Vamos então abrir um arquivo, esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou abrir aqui o Selection Rally, pronto. Esse aqui. Bom galera, como é que funciona? A parte de seleção, as ferramentas de seleção de objetos dentro do NX estão nessa toolbar aqui, tá? Se porventura não estiver aparecendo algum desses itens, lembrem desse botãozinho, dessa setinha, ó. Então eu vou puxar aqui para o lado para mostrar para vocês, ó. Se a gente clicar, vai aparecer esse painel e nós temos aqui, ó, o Selection Group. Vai aparecer diversas opções, tá? Então eu abri agora aqui e caso tenha alguma dessas opções que não está marcado para vocês e está marcado no meu, marca aí para vocês também, tá? É só clicar em cima. Clicou em cima do nome, ele vai botar o check. Se você clicar em cima de um que já tem a marcação ali, ele vai sumir, tá? Por exemplo, o Select All, que é o Ctrl A, não está aqui, ó, certo? Eu vou botar ele, ó, Selection Group, eu vou clicar aqui, ó, Selection All. Pronto, ó, ele veio para cá, beleza? Então, é isso aí, vamos seguir em frente. Deixa eu puxar para cá novamente. Pronto. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é do filtro. Nós temos, na parte de Selection Methods, nós temos a seleção por filtro. Então, aqui nesse combo box, aqui, ou nesse drop-down, nós temos vários itens sendo listados. Esses itens aqui, eles vão ser dinâmicos de acordo com aquilo que tem no seu modelamento em questão, certo? Então, o seu projeto que está aqui, tem sólido, superfície, curva, plane, ele vai estar mostrando aqui, edge, point, ele vai estar mostrando aqui para você, tá? Então, se eu quero selecionar por filtro, como é que funciona? Você só entra aqui no drop-down e escolhe qual é o tipo de objeto que você quer selecionar. Por exemplo, eu vou selecionar curva e posso fazer o Ctrl A. Ele vai selecionar para nós aí, ó, tudo que é curva. E se você tentar selecionar qualquer outro objeto sólido, não vai conseguir. Um datum plane, um ponto, não vai conseguir, porque o filtro que está marcado aqui é curva. Inclusive, acontece muito de às vezes as pessoas não conseguirem, né? Quem está iniciando no NX, meio que se perde, porque eu estou tentando selecionar o sólido e eu não consigo. Olha para o filtro. Provavelmente tem algum filtro, né, selecionado aqui. E como é que eu limpo? Você pode abrir o drop-down e colocar aqui no Selection, ou simplesmente clicar nesse botãozinho que agora, antes ele estava cinza, né, esmaecido, agora ele está ativo, ó, Reset Filters. Pronto, está tudo funcionando normal. Eu botei aquele Select All aqui, ó, posso clicar e ele vai selecionar tudo aqui para a gente, ó, tá? Para remover a seleção, ESC no teclado, pronto, retirou a seleção. Ok, pessoal? Então, o filtro é isso. Você vai abrir e escolher qual objeto você quer selecionar. Eu quero selecionar aqui faces, Ctrl A. Ele vai procurar tudo que é face. Obviamente, sólido também é composto por faces, né? Então ele selecionou as faces do sólido. Se tivesse superfície, aí ele também ia selecionar. Tá? Lembre sempre de limpar aqui o filtro para que você não tenha problema de ficar selecionando outros objetos. Tá? Depois nós temos o escopo aqui, ó. O escopo, pessoal, determina para nós o escopo de seleção, de trabalho. Então, digamos que eu estou dentro de um sketch. Eu vou criar um sketch aqui para nós, tá? Vamos criar uma sketch para ficar até mais fácil de você compreender, tá? No plano XY, beleza, vou dar um OK. Eu vou desenhar um círculo aqui fora, tá? Pronto. Olha só, eu estou dentro do ambiente de sketch. Percebam que eu tenho o botão Finish Sketch ativado aqui, ó. Então, a gente está dentro do ambiente de sketch, certo? E o escopo aqui, ó, de seleção ou de trabalho, agora a gente está falando de seleção, mas vai chegar um momento em que você vai estar fazendo um trabalho em assemblies, com sólidos e tal, enfim. E você vai ter que tomar atenção a esse escopo aqui. O escopo de trabalho, nesse caso, está dizendo Entire Assembly, ou seja, em toda a sua montagem, em todo o seu arquivo, tá? Se eu clicar no botão de Select All, ou então usar o comando Ctrl A,
ele vai selecionar tudo que tem na tela, inclusive o que está dentro aqui do Sketch, tá? Mas lembrem-se, eu estou dentro da Sketch e percebam que ele selecionou tudo. Eu vou dar um Escape para remover a seleção e agora no escopo eu vou colocar aqui, ó, que é somente na Sketch ativa, Active Sketch Only. E aí eu vou dar um Ctrl A. Percebam que vai selecionar somente os objetos que estão dentro da Sketch. Isso é escopo, tá? O momento em que eu estou trabalhando, qual é o escopo que eu estou trabalhando e qual é o escopo que eu quero que esse recurso que eu vou usar agora abranja no meu modelamento, tá? Às vezes a gente está trabalhando dentro de uma sketch e eu quero pegar de outra sketch que já está fechada, né? Percebam que aqui eu tenho várias sketches ó, que foram construindo os sólidos aí. Às vezes a gente está dentro de uma sketch e eu quero pegar um endpoint lá, daquele lá para começar um desenho ou para fazer uma cota, por exemplo. Ó. Vou tentar pegar esse endpoint aqui. Ó. Endpoint, beleza. Vem aqui, é esse aqui e o center. Vou botar uma cota qualquer aqui. Pronto, funcionou, né? Joia. Então, o escopo também vai determinar isso para nós. Mas, Valdir, eu tenho muitos recursos dentro do NX em que esse escopo vai funcionar? Não, pessoal, não tem muitos recursos. Isso aqui vai ser válido mais quando, principalmente, vocês estiverem trabalhando com montagens. Porque aí você abre um componente, porém fica a montagem toda na tela. Né? O NX tem uma forma diferente de trabalhar com assemblies. E aí você quer executar uma operação somente naquele componente, não quer selecionar componentes de outra, de toda a montagem, né? Então, basicamente, isso é muito atrelado às ferramentas de seleção, algum recurso que eu vou estar utilizando em assemblies, tá? Não que isso aqui tem inúmeros recursos para a gente tomar atenção. Porém, é importante você saber em qual escopo você está trabalhando. Eu geralmente trabalho no Entire Assembly. Eu sempre me preocupo que ele esteja nessa opção, que aí eu trabalho de forma bem livre, eu seleciono o que eu quiser, eu aplico comando onde eu quiser, independente do escopo em que eu esteja, certo? Porém, em alguns casos, principalmente na hora de selecionar, eu quero selecionar só o que está aqui dentro da Sketch. Pronto, aí eu seleciono só o que está dentro da Sketch e dou um Delete, tá? Aí a minha Sketch, obviamente, não vai interferir em nada no restante do projeto, tá? Então, basicamente, é isso que é o escopo. Perfeito? Depois aqui a gente tem as ferramentas de seleção, né? Nós temos filtro de seleção, tá? Que a gente pode estar utilizando através daqui. Posso pegar aqui filtro detalhado, filtro por cor, isso a gente vai ver numa outra aula. O Select All, que é o Ctrl A, né? Que foi o atalho que eu coloquei agora. E a gente tem o Selection Methods. Quais são os métodos de seleção que eu tenho? Método de seleção retangular, laço, círculo, e eu tenho também essa opção aqui do 3D Box Selection, certo? E ao lado, se não estiver visível para vocês, vocês já sabem aonde colocar, é esse Multi-Select Rule. Aonde que ele está? Aqui na setinha. Procure esse nome, eu vou deixar como tarefa. Caso não esteja para você aqui, coloca ele aí. Até numa aula anterior eu falei sobre ele, foi quando eu coloquei. Tá? Acho que na aula anterior eu falei sobre ele e acabei colocando ele na tela. Então, esse Multi-Select Rule, ele vai nos permitir informar ao NX se a minha seleção é o que está dentro do método que eu escolhi, o que está fora, o que está apenas tocando o contorno de seleção, o Inside Crossing, que é dentro e cortando ou tocando, Outside Crossing, o que está por fora ou apenas tocando. Como é que isso funciona, tá? Se eu pegar a ferramenta de retângulo, eu vou colocar aqui na vista frontal, por exemplo. Não, vamos colocar numa lateral. Pronto. Se eu pegar a forma retangular, o método retangular, tudo que estiver dentro do retângulo, olha só, eu estou puxando aqui, ó, da esquerda para a direita. Faz diferença? Vamos pegar aqui, ó. Faz diferença? Nenhuma, ok? Não é o lado que vai definir a seleção, é o que está dentro do retângulo. Perfeito? Tanto faz de um lado. Para remover a seleção, sempre lembra, é o ESC. O ESC remove ele. Então, se eu deixar assim, só aquela linha ali vai ser selecionada, porque só ela ficou dentro do retângulo. Se eu aumentar o retângulo aqui, ó, pronto, agora a gente já pegou um pouco mais de curvas, certo? Agora, se eu colocar a opção aqui, ó, Crossing, eu apenas
tocando, veja bem, eu vou só tocar alguns elementos aqui, ó. Tudo que ele tocou, ele já selecionou, percebam, tá? Então, agora é só fazer a junção, né, do inside crossing e outside crossing. Ah, e se eu utilizar o outside? Bom, se eu utilizar o outside, eu estou dizendo o seguinte, ó, tudo que está fora do retângulo vai ser selecionado. Aí ele selecionou, tá? Então, é uma maneira diferente de trabalhar. Eu, particularmente, eu gosto da forma inside, ou talvez, em alguns casos, eu utilize ali o crossing, tá? São as formas que eu mais utilizo. E aí, a gente também tem aqui, ó, o laço, que o laço você vai fazendo a seleção. Se você clicar e arrastar, ó, segura, e aí você vai arrastar, formando o laço de seleção. Quando você solta, tudo que estiver dentro dele, ele vai selecionar. Beleza? Tem que segurar, tá? Não é dar um clique e outro não resolve. Se você só clicar, não vai resolver, tá? Pegou o laço, você segura o botão esquerdo e cria o seu laço de seleção. Beleza? A outra forma é o círculo, né? Ah, vou posicionar aqui, vou segurar e vou abrir. Segurar que eu falo o botão esquerdo, tá? Tudo que estiver dentro dele, ele vai selecionar. Joia? Tem ainda uma outra opção que não está aparecendo aqui. Deixa eu puxar para cá a tela do NX para ficar dentro da gravação. Vamos entrar aqui em Selection Group e nós vamos colocar aqui o Select by Polygon. Essa é uma opção que eu acho bem interessante também, bem legalzinho de trabalhar. Ela é fácil de trabalhar. A seleção por polígono, né? Eu seleciono ele e agora sim, essa ferramenta você vai clicando, ó, clica uma vez e vai formando o seu polígono de seleção, ó, tá? Olha aí. Quando chegou lá finalizou, né? Você confirma com o botão do meio do mouse, o scroll, a rodinha ali, né? Confirma com ele e tudo que tiver dentro do polígono ele vai selecionar, certo? Agora, olha só, eu vou apertar aqui no teclado o F5. Eu quero ver se alguém lembra aí o que é o F5. Nós criamos esse atalho lá na aula de Shortcut Keys, né? Que foi a aula onde a gente criou os atalhos de teclado. Então, eu vou dar um ESC aqui e percebam, olha só, se eu uso o polígono, quando eu desenho o polígono, tá? Aí, confirmei com o botão do meio, percebam que o polígono também fica desenhado aí, ó. Então, eu dou um F5, ele tira o desenho do polígono e fica só a seleção que a gente fez. Então, isso é o Regenerate Work, que foi o atalho que nós criamos. Joia, pessoal? Para nós finalizarmos essa aula, então eu vou mostrar para vocês agora a opção do 3D Box Selection, tá? Para isso, nós vamos colocar aqui na vista isométrica. E é o seguinte, pessoal. Essa é uma opção que é legal trabalhar com objetos 3D, certo? Então, para a gente ter alguma coisa, vamos fazer o seguinte. Clica no botão Extrude aqui, mas não se preocupa com dimensões, em fazer nada absurdo, tá? Nós vamos fazer 2 ou 3 elementos aqui só para a gente ter elementos sólidos aqui, tá? Vou pegar aqui o Extrude, vou selecionar esse círculo, ó. Vou só clicar no círculo e vou pegar essa setinha aqui, ó, e reduzir o tamanho. Ou você pode digitar aqui, ó, 40 milímetros. Pronto. Vou dar um aplicar. Agora eu vou pegar, digamos que a gente pegue aqui, eu vou pegar essa peça aqui, ó, tá? Essa região. Aí para isso nós vamos marcar esse botão aqui, ó, Stop at Intersection. Perfeito? E aí a gente vai selecionar aqui, ó, essa linha, aí ele vai estopar ali essa linha, e agora eu vou pegar também essa aqui. Pronto. E perfeito, eu tenho aí esses sólidos. Bom, como é que funciona essa seleção pelo Box 3D? A gente vai criar um Box 3D ao redor das peças que a gente quer selecionar, dos elementos que a gente quer selecionar, e tudo que estiver dentro desse box vai ser selecionado. Vamos para a prática? Vamos clicar aqui no comando, então, 3D Box Selection. E aí, ele vai pedir para nós aqui, Select Object. O que ele está pedindo? Initial Box. Ele está pedindo para você selecionar um objeto ao qual vai servir como o box inicial. Ele precisa ter uma referência, tá? Digamos que ele vai pegar parâmetros de tamanho desse objeto e posicionamento desse objeto, para ele iniciar esse box de seleção. Então, eu vou dizer para ele que eu quero que ele tome como parâmetro esse sólido aqui. Pronto, ó, criou ali para a gente um box, tá? Agora, ele
passa aqui para o Box Selection e o Rally, o Select Rally está inside. Então, nós estamos informando para o Box Selection que só vai selecionar os objetos que estiverem dentro do box, ok? Então, eu vou clicar aqui. E aí, pessoal, ele também vai agora acender umas outras opções. Caso não acenda, vocês precisam prestar bastante atenção. Aqui no Settings, ó, eu tenho Show Candidates in Select Color. Percebam que ele mostra para nós ali alguns candidatos, né, ou os elementos que vão ser selecionados neste momento, do jeito que está. Percebam que todas as curvas que estão coladas naquele sólido foram selecionadas, ok? Mas isso para mim não é interessante, então eu vou desmarcar. Porém, essa opção aqui é importante, que é o Show Box Manipulator. Se a gente girar aqui o box, ó, percebam que ele tem em algumas partes aqui uma setinha, outra seta, ok? Lá do outro lado tem outra seta, joia? E aqui dentro a gente tem esse manipulador. Ó. Se eu desmarcar, tudo vai sumir e vai ficar só essas setinhas aqui, tá? O que que isso mostra para nós, pessoal? O manipulador é para você posicionar a caixa onde você quiser. Ó. Eu posso usar ali o manipulador para posicionar ela mais para cá, mais para lá. Eu posiciono aonde eu quiser. Eu vou levar ela até os objetos que eu quero selecionar. Então, supomos que eu queira selecionar somente os objetos que estão do meio do sólido para cá e em todo esse dimensional. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou manipular essa seta aqui, eu vou diminuir ó, até mais ou menos o meio. Essa aqui eu vou garantir e vou ampliar ela, certo? Aí, eu vou colocar... Tem o manipulador de tamanho aqui também, tá? Mas para a gente não ficar procurando, ele está ali, ó, bem apertadinho. Eu vou puxar ele todo para cá, ó, para que ele fique com esse cilindro aí também, ó, dentro. E aí eu uso esse manipulador que está fácil aqui, ó, eu puxo ele todinho para cá, ó. Então pronto, ó, criamos, se eu quiser garantir melhor ainda, criamos aí ó, o box de seleção, ó. Então tudo que estiver dentro do box de seleção, ele vai selecionar. Se a gente marcar aqui os candidatos, percebam que ele vai mostrar para a gente aí, ó, tudo que ele vai selecionar, tá? Então, ok, é isso mesmo que eu quero, então ok. E todos esses elementos, esses objetos são selecionados. Certo, pessoal? Bacana, né? Então, nós vimos aí alguns métodos de seleção, espero que vocês tenham curtido essa aula e tenham entendido perfeitamente como é que funciona cada método. Se não entendeu, volta à aula, assiste de novo, tá? Dá uma olhada com calma. Mas são opções bem legais que a gente tem aí de ferramenta de seleção dentro do NX. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima aula.